Gravação. Vamos começar. Eu reitero o pedido para que todos abram o vídeo, para que a gente começar. Lilian, não poderia abrir o vídeo e o áudio, pois não estou em minha casa. E o ambiente não é favorável. Tudo bem, Lilian. Nos compreendemos. Mas quem tiver um ambiente favorável, por favor, abram o vídeo, que é para a gente começar a nossa aula. Do ponto de vista da didática e do ponto de vista da interação entre o professor e o aluno, é importante que vocês ativem o vídeo. O professor fica ela fechada, né? Uma tela sem o rosto de vocês. Então, é importante que vocês abram o vídeo. Vamos aguardar uns 2 minutinhos, os colegas abrirem os vídeos, para a gente começar. A Micaela abriu o vídeo, mas alguém vai acompanhar a Micaela? Nós somos atualmente 10 alunos. O Thiago abriu também, Maria Fernanda. Valeu. A Rebeca está comendo, né? A vida como ela é, né? Nem oferece, né, Rebeca? Pois vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de direito penal, falando sobre a teoria do crime. A gente já falou na aula passada, e é importante que você fixe, né? Crime composto por 3 elementos. Né? Quem lembra dos elementos que a gente falou na aula passada? Pode explicar aqui. O fato... Cara, fugiu a memória agora. É o fato social, né? Não, fato jurídico, não. Eu sei que tem a culpabilidade. Fugiu a memória. Bom, é importante. O crime é composto por esses 3 elementos e assim, isso ajuda vocês a entenderem e não esquecerem mais, né? Fato típico. Aqui, pessoal, é o fato típico, o antijurídico e a culpabilidade. É isso aqui. Ou então, você pode ler assim, né? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável, né? Que aí são os 3 elementos do crime, que é exatamente o próprio fato típico. O segundo elemento é a antijuridicidade e o terceiro é a culpabilidade, tá? Isso é muito importante que você não esqueça, justamente porque isso é o conceito do crime. Você vai trabalhar
com isso, quem for atuar na área criminal, você vai trabalhar com isso, então, para toda a sua vida prática. Então, quando for contratado por um cliente num caso criminal, exatamente, você vai tentar demonstrar que não houve crime, né? Que não houve fato típico, que não houve antijuridicidade e que não houve culpabilidade, né? Por isso que é importante fazer essa lembrança e não esquecer, tá bom? Crime jurídico e culpável, né? Então, a gente trabalhou a questão dos 3 elementos do crime na aula passada. Vocês já fizeram o mapa do Código Penal, e aí vamos entender agora como é que funciona o próprio direito penal. O direito penal, portanto, é um conjunto de princípios, leis, destinado a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de sanção penal. A pena, medida de segurança. Pena para quem efetivamente é imputável. Quem que é uma pessoa imputável? É aquela pessoa que é maior de 18 anos, não é doente mental, não tem problema nenhum, consegue entender o caráter ilícito da sua conduta, portanto, ela é imputável. E aí, essa pessoa, se ela cometer crime e preencher todos aqueles requisitos lá que você viu, fato típico, antijurídico, culpável, se ela conseguir preencher todos, de fato, ela vai ser condenada e, depois de um processo justo, um processo que seja assegurado todo o direito de ampla defesa, contraditório, aí, no final, a justiça vai condenar essa pessoa e vai impor a ela uma pena. Medida de segurança é para fins de pessoas exatamente que não têm potencial consciência da ilicitude, aí eles vão ser punidos com uma medida de segurança, geralmente cumprida em hospital psiquiátrico. Tá certo? Aí, vocês observam que o conceito faz a menção a crime e contravenção. Né? O que é isso? Crime e contravenção? São espécies do gênero infração penal. Então, se eu pudesse colocar um esquema para ficar mais fácil para lembrar, o crime ele é uma espécie. Acho que o áudio da Professor, né? tem uns áudios aí que tá ruim, tá dando interferência, algum áudio aí. Tá muito ruim de acompanhar. A infração penal, ela é o gênero do qual são espécies o crime e a contravenção. Crime é aquilo punido com detenção ou reclusão. Então, você observa, se for punido com detenção ou reclusão, considera-se crime. E contravenção, na grande maioria dos casos, vai ser punido com prisão simples. Prisão simples. Então, toda vez que você observar na legislação uma norma penal, uma infração penal, e que ela é punida com detenção ou reclusão, você sabe que você está diante de um crime. E se você observar e ela for punida com prisão simples, você sabe que você está diante de uma contravenção. Por que foi feita essa diferenciação? Porque o Código Penal e o direito penal, ele exatamente vai trabalhar as leis que vão verificar a existência e a punição de uma infração penal. Tá? O que é uma infração penal? Ela tanto pode ser um crime como uma contravenção penal. Raramente você vai estar diante de uma contravenção penal. As contravenções penais são crimes menores, são infrações penais menores. É também chamado de, você pode encontrar crime anão. É uma referência a uma infração
de menor potencial. Você observa a contravenção penal, geralmente aquelas situações que não geram problemas, grande repercussão, né? Como, por exemplo, perturbação do sossego, como, por exemplo, o crime, a contravenção penal do jogo do bicho, que é uma contravenção penal, coisas assim que a sociedade considera de menor potencial ofensivo, né? Então, são situações menores. E aí, a lei faz essa diferenciação entre crime e contravenção. Onde é que eu acho os crimes? Bom, na maioria dos casos, você vai achar os crimes no seu código penal. Você abra aí o seu código penal, e aí, todos que estão ali no código penal são crimes. Se você observar, qual foi o critério que eu disse para diferenciar? Você olha se a infração penal é punida com detenção ou reclusão. Então, você começa os crimes no artigo 121, matar alguém. Daí você observa, punido com reclusão. Então, é crime. Não precisa nem você pestanejar ou duvidar. Todos que estão no Código Penal são crimes. Né? As contravenções penais, 99% delas vai estar numa lei específica chamada Lei das Contravenções Penais. Se você quiser conhecer, tiver curiosidade de saber que infrações são essas, pequenas, né, que é de menor potencial, elas estão aqui, 99% delas estão aqui, na Lei das Contravenções Penais, tá? O seu vadimeco deve ter ela aí também. Então, aqui você vai encontrar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, perturbação do sossego, tá? Aquela situação lá do vizinho que toca música alta e tal. O vizinho não está cometendo um crime, mas ele pode estar cometendo uma contravenção penal. O que é uma contravenção penal? É uma infração penal também, né? Só que ela é mais leve, a pena é menor, o tratamento jurídico dela é mais atenuado do que o crime propriamente dito. Aqui é um exemplo de uma contravenção penal, né? Perturbar alguém, o sossego, o trabalho alheio, secretaria, algazarra. Professor. Oi. Professor, boa noite. Boa noite. É só uma dúvida com relação a esse artigo aí da perturbação do sossego. No caso de som residencial, né? Se a pessoa for pega em flagrante, tá lá, né? A polícia chegou e aí ele tá lá com somzão alto. Ele como a contravenção penal é um crime de, vamos dizer assim, de menor potencial ofensivo, ele pode ser conduzido à delegacia? Sim. Pode, né? É uma infração penal, né? Vai ter as repressões todas do direito penal. Vai ter um processo, vai ter pena, vai ter sentença condenatória, tudo dentro do normal. O que vai diferenciar é que o tratamento jurídico é menor, é mais leve, as penas são menores. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, está no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, inciso 3º, que fala perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios. 3, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, que é o caso lá do seu vizinho, né? Geralmente são penas de vizinho, detenção, né? O vizinho tem um cachorro que late, e ele não faz nada para impedir. Enfim, tem várias situações que vocês olham aqui no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, e vocês vão observar que as penas são muito leves. Prisão simples, de 15 dias a 3 meses, né? Ou multa. Então, as contravenções penais, elas são sempre, assim, coisas mais leves, né? Mas, no entanto, também é considerada infração penal. Tem a repressão do direito penal, o direito penal pune também contravenções penais, e vai realmente ter o tratamento, o processo e tal. Só que é um processo mais atenuado, mais diferenciado. Mas sim, a pessoa pode ser levada para a delegacia, pode ser apreendidos objetos que ela usou para fazer a infração penal, como, por exemplo, o aparelho de som, né, o veículo, se o som for no veículo, enfim. Normal, é uma infração penal. Tá na lei vigente, então, pois não.
Ela é tão antiga que a multa dela ainda é em réis ainda, você já viu aí? Aí é feita na verdade, ela é da mesma época ela é da mesma época do Código Penal, né? Ela é Mas de... não muda, pô, assim, porque já réis não existe mais, né? Que aí a pessoa vai presa e não sabe nem quando é que paga de multa. A É, pessoa pode contestar isso aí, não pode, não. pode, ela é... Só Ah, ajustar aqui. Ela como é que eu posso dizer? Ela é atualizada para a data de hoje. Se o juiz for fixar a multa, ele atualiza ela para a data atual. Aí, ele atualiza para a data de hoje, aí não tem problema, de que esse não é, vamos dizer assim, um empecilho, né, para a aplicação dessa norma. Mas é porque, assim, né, chama atenção, né, nunca foi atualizado, porque contravenção penal, como eu disse, né, é uma infração penal de menor potencial, que, enfim, não há, o direito penal, assim, não dedica muitas forças para combater a contravenção penal, mais ao crime, né, mais ao crime. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é justamente por conta do conceito, né, do direito penal. O direito penal, então, é um conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção, mediante a imposição de uma sanção penal. Aí eu estava explicando para vocês o que é a diferença entre crime e a contravenção penal. Na sua vida prática, você vai encontrar 99% um crime, né? O seu cliente vai estar sendo processado 99% das vezes por um crime. Vai ser muito raro o processo por uma contravenção penal, apesar delas serem comuns, né? Esse caso, por exemplo, da perturbação do sossego, se você passar os olhos lá na lei da contravenção penal, você vai encontrar várias outras situações que são contravenção, né? Eu, eu chamo a atenção, o jogo do bicho é uma contravenção, por exemplo, né? Então, a pessoa se fingir de funcionário público também é uma contravenção, ou seja, são condutas, assim, menores, mais leves, né, do que um crime, mas, portanto, são puníveis também, tá? E aí, essa sanção penal que a lei fala, ela é a pena, ela é aplicada após um regular processo e o trâmite, assim, do processo, vamos dizer assim, a, a lógica que o direito penal faz com o processo é surgida que a infração penal surge, e aí você já sabe que a infração penal pode ser tanto crime como contravenção penal. A infração penal surge, logo em seguida, o órgão estatal que é responsável por essa apuração dessa infração penal é a polícia judiciária. Polícia judiciária. A polícia judiciária tem esse nome, mas ela não faz parte do judiciário. Ela é uma polícia que vai fazer a investigação da infração penal e vai efetivamente indicar quem são os autores da infração, quem é o autor da infração penal, para um outro órgão. Esse órgão é o Ministério Público. O Ministério Público. Esse órgão aí, o Ministério Público, é um órgão muito importante na Constituição, e ele vem justamente para uma das funções dele, né, é a defesa da sociedade, é a titularidade da ação penal pública. Então, o que o Ministério Público faz? Ele recebe a investigação da Polícia Judiciária. Essa investigação geralmente é num inquérito policial, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Inquérito policial. Para infrações penais de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, a contravenção, a investigação é feita num TCO, termo circunstanciado de ocorrência, mas, em geral, essas investigações elas são mandadas ao Ministério Público
E o Ministério Público, se decidir abrir o processo contra a pessoa, vai apresentar a denúncia ao Poder Judiciário. Poder Judiciário. Portanto, aqui, dentro do Poder Judiciário, o Ministério Público faz a acusação de que determinada pessoa cometeu o crime e que ele pede a punição dessa pessoa. Então, aqui dentro, passa a ter uma relação, que a gente chama uma relação triangular. Deixa eu ajeitar aqui esse triângulo. Fazer uma relação triangular, né? Em que, num dos pontos, num dos vértices, está o Estado, na figura do juiz, o Estado juiz. No outro vértice está a figura da acusação, que é a figura representada, via de regra, pelo Ministério Público, excepcionalmente pela vítima, e do outro lado está o réu. O réu que vai sofrer essa investigação, esse processo penal. Nesse processo penal, o objetivo desse processo penal é apurar, obviamente, a infração penal e, no final, proferir uma sentença. Sentença. A sentença, ela é o resultado da ação penal. Então, nesse momento aqui, a gente tem a ação penal, que é efetivamente quando se leva a conhecimento do judiciário a ocorrência de um crime e se pede a punição desse cara aqui, né? De quem é apontado como o autor do crime. Portanto, o direito penal vai incidir durante... Agora tem que dar as puxadas. Oi? E aí? Não entendi. Então, o direito penal tem que ele tem que ser observado em todos esses momentos, tá? Desde do momento da investigação, desde o momento aqui atrás, quando surge a infração penal, e você já sabe que ela pode ser tanto crime quanto contravenção, quando é encaminhado para a polícia judiciária para analisar, os órgãos da polícia judiciária estão no artigo 144 da Constituição Federal. Eu sempre falo para vocês que você tem que ter 2 documentos em mãos aí para você, né? O primeiro deles é o Código Penal, obviamente, e o segundo é a Constituição. Então, se você quiser saber quem é a Polícia Judiciária, você vai lá no artigo 144 da Constituição, você vai ver lá quem é a Polícia Judiciária. Só para adiantar para vocês, se o crime for contra a União, é a Polícia Judiciária que investiga a questão, é a Polícia Federal. Se o crime não for contra a União, quem investiga a questão é a Polícia Civil. Professor, e a Polícia Militar investiga alguma coisa? Não. A Polícia Militar, ela tem trabalho de policiamento ostensivo, ela, de regra, não faz fiscalização. A Guarda Municipal faz serviço de Polícia Judiciária? Não. A Guarda Municipal também tem trabalho de guardar os prédios públicos e também não faz serviço de investigação. O serviço de investigação é entregue de acordo com o artigo 144 da Constituição para, efetivamente, os delegados de polícia de carreira. Quem são os delegados de polícia? Ou é delegado de polícia civil, ou é delegado de polícia federal, conforme o crime afete ou não o patrimônio da União. Se afetar, vai para a Polícia Federal. Se não afetar, patrimônio da União. Como é que é uma coisa que afeta o patrimônio da União? Por exemplo, um assalto nos Correios. Os Correios é uma empresa pública da União, então é patrimônio da União. Então, um assalto aos Correios é punido, é apurado pela Polícia Federal. Um assalto, sei lá, a um banco qualquer, Banco Bradesco, por exemplo, que não tem nada a ver com a União. Então, é Polícia Civil Comum. Né? Então, terminada a investigação, o delegado tem um prazo para investigar, um prazo para concluir o inquérito policial, remete ao Ministério Público, o Ministério Público, se entender que é o caso de processar aquele cidadão, né, seja a investigação foi bem feita, tem todos os elementos, tem as provas, tem as perícias, tem tudo já, está tudo documentado, então o Ministério Público, ele decide denunciar a pessoa ao judiciário. Essa palavra denúncia, ela é uma palavra técnica, não é o uso comum do povo, ela tem realmente uma palavra
é uma palavra técnica, né? A denúncia, portanto, é um documento técnico que dá início à ação penal, né? Essa ação penal bem aqui. Ela começa com um documento técnico chamado denúncia. Então, o Ministério Público vai e denuncia o réu, né, para o judiciário, para que o judiciário faça um processo, num processo que seja assegurado todos os direitos do réu, como contraditório, direito a contraditar as provas, direito à ampla defesa, direito a todo um julgamento justo, quando o juiz passar por todo esse processo, né, de julgamento justo, ele vai proferir uma sentença. E se esse processo foi justo, né? Se esse processo foi justo, professor, como é que um processo pode ser injusto? Bom, um processo quando não se observa a lei, por exemplo, né? Um processo em que se desconsidera as regras da lei, por exemplo, é um processo injusto. Então, se o processo tramitar de forma justa, essa sentença proferida vai ser uma sentença justa, né? E efetivamente, as partes vão ficar elas vão compreender a sentença, né? Podem não aceitar, né? O réu pode até não aceitar, enfim. Mas se o processo foi obedecer todos os ritos legais, todas as regras da lei, então a sentença vai ser uma sentença justa. A Rosa Maria diz que não está conseguindo entender nada. Ô, Rosa Maria, pois é, essa sequência aqui da investigação, ela é interessante para que vocês entendam, né, que o direito penal funciona durante todo esse ciclo, né? Todo esse ciclo tanto da ocorrência da infração, a investigação por parte da polícia judiciária, depois encaminha-se ao Ministério Público e, por fim, encaminha-se ao Judiciário. Portanto, está bem delimitado aqui nesse esquema aqui, que o papel do juiz aqui não é investigar, tá? Tá muito claro aqui. O papel da investigação é feita nessa fase aqui, ó. Essa fase aqui é chamada a fase preliminar. Preliminar ao quê? Preliminar ao processo, né? Ou uma fase chamada também de investigatória. Né? É a fase em que se investiga para saber se aquela pessoa realmente é o suspeito de praticar aquele fato. Se sim, aí o Ministério Público entende já suficiente, demonstrado ali que há indícios de que ele é realmente o autor, aí apresenta a denúncia ao Poder Judiciário. Aí nessa fase aqui é a chamada fase processual. Tá? É a fase que tem o processo em si. E é importante que vocês observem que nessa fase aqui, o juiz não é investigador, né? O juiz, na verdade, ele vai analisar todas essas provas que foram produzidas, ou seja, vai analisar o trabalho que a Polícia Judiciária verificou, a argumentação do Ministério Público, e ele vai analisar a defesa do réu. O réu vai se defender, a acusação vai acusar, o réu vai se defender, e esse conjunto de argumentações aqui, da acusação e do réu, da defesa, né, vão formar a convicção do juiz. Aí o juiz vai dar a convicção dele numa sentença. É muito importante que vocês entendam, o juiz não é órgão de investigação. O juiz precisa ser neutro, ele é o destinatário da prova, então a acusação faz a prova, a defesa faz a prova e o juiz analisa essa prova e acolhe ou rejeita a alegação da acusação. Se ele acolher,
a acusação, ele reconhece a responsabilidade penal e, portanto, vai ser uma sentença condenatória. Condenatória. Se ele entender e não acolher a argumentação da acusação, ele vai dar uma sentença que a gente chama absolutória. Absolutória. Obviamente, como é uma sentença, é uma decisão de primeira instância. Cabe recurso? Cabe. Qualquer das partes pode recorrer a um tribunal, ao Tribunal de Justiça. Qual é a função do tribunal? É fazer a revisão do trabalho do juiz para saber se o juiz errou, se o juiz acertou, se realmente o juiz aplicou a norma, a lei como deve ser, enfim. O Tribunal de Justiça, ele, portanto, vai emitir um julgamento chamado acórdão. Acórdão. Esse é o nome do ato que o tribunal vai dar, para diferenciar da sentença, né? A sentença é proferida por um juiz sozinho, né? E ele dá a sentença num processo. O acórdão é um ato coletivo feito pelo tribunal. Lá no tribunal trabalham os desembargadores. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, né? Desembargadores. E aí, se as partes não ficarem satisfeitas com a revisão feita pelo tribunal, podem recorrer a um tribunal superior. No caso da Justiça Estadual, tem o STJ, ou pode recorrer à nossa Suprema Corte, que é o STF. Após a análise por esses outros dois tribunais dessa questão que começou aqui, ó, começou bem aqui, a infração penal, entendeu? Após a análise dessa questão por esses tribunais superiores, pode-se entender que efetivamente o réu é culpado e condenado, ou pode-se entender que o réu tem que ser absolvido. Depois que esgotou toda essa tramitação da fase processual, com mais a fase recursal, que é a fase do recurso, né? A fase dos recursos, chamada fase recursal. Depois que terminou essa fase processual com a fase recursal, houve um negócio chamado trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Trânsito em julgado é que da decisão não cabe mais recurso. Aqui, nesse ponto, exatamente nesse ponto, acaba a presunção de inocência das pessoas. E durante todo o transcorrer do processo, da investigação, durante todo esse transcorrer aqui, tá? Há um princípio que está no artigo 5º, o inciso é o 57, que é o princípio conhecido popularmente como presunção de inocência. Então, durante toda a investigação, a pessoa tem que ser tratada como um não culpado. Durante todo o processo, a pessoa tem que ser tratada como não culpado. Durante toda a fase recursal, a pessoa tem que ser tratada como não culpado. Ou seja, presumidamente inocente. E aí, só então, depois que esgotou toda essa fase de investigação, a fase do processo, etc., é que a gente tem o chamado trânsito em julgado. E aí, bem aqui, encerrou a presunção de não culpabilidade. A partir daqui, ele vai ser considerado culpado para todos os efeitos legais, e a partir daqui, ele vai cumprir a sua pena. Tá bom? Entendido essa lógica de como funciona o processo penal, tem alguma dúvida? Não? Nenhuma? Tranquilo, né? Facinho, né, de entender, né? Obviamente, gente, não é tão resumido assim, né? Tem várias coisas, vários detalhes, várias coisinhas a mais, mas o fluxograma, assim, em geral, é esse e ajuda a gente a entender sobre a ideia e a concepção do processo penal. Daí, é por isso, portanto, que a nossa Constituição esclarece a questão da presunção da inocência. É por isso que a nossa Constituição esclarece, no artigo 5º, inciso 57, e assim, só para relembrar, né? Nossa Constituição Federal,
Esclarece no artigo 5º, inciso 57. O artigo 5º é um dos mais importantes da Constituição, já falei para vocês, né? Que o artigo 5º é aquele que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos seguintes direitos, né? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. E aí começa uma série de incisos que vão desdobrar esses direitos que estão lá no caput. E aí, quando chega no 57, o 50 é o LV2, né? Aqui é 47, 57. Quando chega no 57, tá claro lá o princípio ou a regra da presunção da inocência, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, você já sabe o que é um trânsito em julgado, mas eu vou repetir, né? Trânsito em julgado é quando a decisão não cabe mais recurso. Se esgotou todas as instâncias e aí não cabe mais recurso. Nesse momento, a presunção de não culpabilidade, ou também chamada presunção de inocência, ela termina, né? O que eu quero dizer com isso? Que enquanto tiver recurso, enquanto tiver possibilidade de reanálise da questão, a pessoa deve ser considerada inocente para todos os efeitos legais. Meu professor, ele foi preso em flagrante e tal. Bom, ele foi preso em flagrante, você tem que analisar se existe o crime, né? Crime é fato típico, antijurídico é culpável, então fato típico tem uma série de coisas para analisar, antijuridicidade, idem, culpabilidade, idem. Além disso, é importante verificar se o juiz aplicou corretamente a prova, né? Se ele ouviu corretamente a testemunha, se ele não se equivocou com relação à aplicação da lei, o que isso pode acontecer também. Ou seja, é necessário que seja bastante meticuloso, bastante cuidadoso, bastante cuidadosa essa análise da responsabilidade penal, porque você está lidando com o segundo direito mais importante do cidadão, que é o direito à liberdade, tá bom? Então, o direito penal é esse conjunto de leis e princípios destinados a combater o crime, a contravenção e para impor a sanção penal. Cuida-se, portanto, de um ramo do direito público. Direito penal é um ramo do direito público. E cabe ao Estado a titularidade da punição, né, do direito de punir. O direito de punir as pessoas compete ao Estado. As pessoas físicas, elas não têm esse direito de punir ninguém. Elas podem pedir investigação para a autoridade policial investigar e encaminhar ao Ministério Público para posterior denúncia ao juiz, mas as pessoas não podem punir ninguém, não podem fazer justiça com as próprias mãos. Então, nesse caso, a Giovana está perguntando aqui, e quais os casos vai ser necessário prisão preventiva? Bom, Giovana, a prisão preventiva, como dá para ver que como você pode deduzir aqui por esse esquema, não é a regra, né? A regra no direito brasileiro é que a pessoa aguarde solta todo esse transcorrer, isso é a regra, tá? Todo esse transcorrer para que você tenha, obviamente, a análise meticulosa por um juiz, garantida todo o direito contraditório pela defesa, as provas, etc., etc., de que, efetivamente, você é inocente, enfim, de toda essa análise. E isso aqui demora, né? Todo esse processo demora. A investigação tem um prazo, o processo tem um prazo, os recursos têm prazo, as análises pelos tribunais superiores têm prazo, ou seja, tudo isso demora. E essa demora, ela não justifica que a pessoa fique presa, né? Porque aí você inverteu, né? Você está considerando ela já culpada antes de tramitar todo o processo, e você já está impondo a ela uma prisão, ainda que seja cautelar, né? A prisão cautelar. Prisão cautelar, que é também prisão de natureza provisória, né? Cautelar vem de cautela, de cuidado, de proteção, de
prevenção, né? Então, quando se justifica uma prisão cautelar, uma prisão que tem a única e exclusiva função de proteger. Proteger o quê, professor? Proteger esse negócio bem aqui, ó. Proteger o processo, tá? Ou proteger a investigação. Proteger toda a integridade desse procedimento aqui. Ela vai proteger portanto, uma prisão de natureza cautelar, ela tem finalidade de proteger esse processo, garantir que esse processo transcorra sem qualquer interferência. Então, por exemplo, o investigado está ameaçando as testemunhas, está dizendo que vai matar as testemunhas, ou então o investigado está destruindo provas, ele está tocando fogo nas provas, enfim, está subtraindo as provas, de alguma forma, ele está interferindo na integridade desse procedimento. Então, existem mecanismos que são mecanismos chamados mecanismos de prisão cautelar, que é possível, dentro da legalidade, dentro da Constituição, fazer a prisão. A prisão, ela basicamente vai ser, ou você pode falar em prisão preventiva, que novamente tem a ideia de prevenir, né, de proteger, de resguardar, né? Ou você tem a hipótese de uma prisão temporária. São as hipóteses de prisão cautelar, são prisões excepcionais, são situações extremamente criteriosas na lei para acontecer e, no geral, elas têm por ideia proteger o processo, tá? Essa que é a ideia geral de uma prisão de natureza cautelar. Por quê? Porque a Constituição fala na ideia da legítima, da presunção de inocência. Artigo 557. Presunção de inocência significa que o investigado não pode ser tratado como culpado durante a investigação. O acusado não pode ser tratado como culpado durante o processo, nem durante a fase recursal. Ou seja, ele precisa, o direito penal precisa efetivamente provar que ele cometeu o crime, né? O Estado, que é ele que é o titular do direito de punir, o Estado precisa provar efetivamente que a pessoa cometeu o crime. As pessoas vão aguardar o processo presas ou em liberdade, professor? Depende, né? Em regra, as pessoas vão aguardar o processo em liberdade. Tanto a fase investigatória quanto a fase processual, a fase recursal, enfim. Elas vão aguardar em liberdade. Essa é a regra. Pode acontecer dessa regra ter exceção? Pode, lógico. Toda regra tem exceção, né? E é exatamente essas exceções. É quando existe alguma circunstância que coloca o processo em risco. Existem algumas circunstâncias que, por exemplo, ele vai fugir, né? Ele já vendeu todos os seus bens, ele já se desfez de todo o seu patrimônio, já comprou a passagem, já está indo embora e ele não vai voltar nunca mais. Então, a lei penal vai ficar desassistida, né? Ele não vai ser punido, enfim. É uma outra situação também que traz a possibilidade da justiça decretar uma prisão de natureza cautelar. Uma outra situação é quando há uma instabilidade na ordem pública, na ordem econômica. Aquele crime causou um abalo tão forte na comunidade e há um perigo, de fato, daquela pessoa cometer novas infrações, daquela pessoa faz parte de uma organização criminosa, de uma facção, alguma coisa nesse sentido. E aí existem determinadas situações que podem demonstrar isso, e aí, nesse caso, também é possível que haja uma prisão de natureza cautelar, de natureza preventiva. Essas prisões de naturezas cautelares, de naturezas preventivas, elas não duram muito. Elas precisam ser
como elas precisam ser aplicadas com muita cautela, com muito cuidado pelo judiciário. Não é regra geral, tá? Elas precisam ser aplicadas com cautela, com cuidado e precisam ser revistas periodicamente, né? A cada 90 dias, a lei estabelece, a cada 90 dias, o juiz tem que reavaliar a prisão para saber se ainda é necessário essa prisão cautelar. Se ainda for necessário, o juiz tem que justificar. Olha, ele ainda está ameaçando a testemunha, mesmo preso, ele está mandando recado, etc, etc. Ele está colocando o processo em risco, e aí o juiz vai ter que demonstrar. Se o juiz não conseguir demonstrar, dentro desses 90 dias, alguma situação que efetivamente justifique a prisão preventiva, e aí, nesse caso, a prisão tem que ser revogada e a pessoa vai para a regra geral. Qual é a regra geral? Aguardar todo o trâmite do processo em liberdade. Ah, mas professor, demora demais, a justiça é muito lenta, enfim, etc, etc, etc. Bom, o réu não tem nada a ver com isso, né? O réu é um cidadão como eu e você, e nós, como eu falei, né, qualquer um de nós pode cometer um crime a qualquer momento, seja o crime que for, né? E, de fato, se nós cometermos, nós precisamos ter o direito de defesa, precisamos ter acesso a um advogado, precisamos ter acesso às provas dos autos, precisamos demonstrar a nossa inocência, justificar o motivo pelo qual praticamos essa conduta assim ou assado, enfim. Nós temos que ter todo esse direito e esse direito tem que ser exercido, obviamente, em liberdade. Vai ficar muito difícil a gente exercer todos esses direitos a gente estando preso lá no presídio, porque lá a gente está distante das provas, distante da família, distante do advogado. O advogado vai lá uma vez ou outra fazer uma entrevista, ou seja, de fato, a ideia da pessoa responder o processo em liberdade, ela é mais salutar para os direitos da pessoa humana como um todo, né? O direito da pessoa humana. Ah, professor, mas os criminosos, quanto mais se valem dessa previsão legal, desse benefício da lei, sim, se valem, né? Muitos se valem, né? Mas não é por isso que a gente vai ter que rasgar esse artigo da Constituição e agora tratar as pessoas como presumidamente culpadas. Para isso tem um remédio, né? Tem a prisão provisória, tem a prisão cautelar, que se aquela pessoa efetivamente está ameaçando a sociedade, ameaçando o processo, existe na lei a previsão de trabalhar com a prisão cautelar ou a prisão temporária, que, como o nome já diz, tem um tempo, né? Tanto a cautelar, no máximo, a temporária, no máximo, ela pode vigorar 30 dias, e a preventiva, ela vigora 90 dias, e aí o juiz tem que reavaliar, e aí, se ele entender, mais 90 dias, depois reavalia, e assim sucessivamente. Até que chega uma hora que não tem mais argumentos, né? E aí a pessoa tem que aguardar em liberdade, né? Agora, assim, criminosos contumazes, quadrilhas organizadas, facções, essas coisas, naturalmente essas pessoas elas vão ficar presas preventivamente por conta do próprio contexto de ameaça que a liberdade delas representa para a sociedade, né? Mas, assim, trabalhando de um homem comum, né? De uma regra geral, não é o caso de aguardar o processo preso, né? Pelo contrário, a Constituição fala da presunção da inocência, a Constituição fala que a pessoa deve aguardar o processo em liberdade, enfim, tudo isso a Constituição fala, tá? Falta efetivamente a aplicação da lei, né? A aplicação da Constituição. Por isso que eu disse para vocês que vocês estão estudando direito constitucional, né? Prestem muita atenção nas aulas de direito constitucional, né? Vocês têm aí um instrumento que vai ajudar vocês muito na sua atuação, em todos os ramos do direito, a Constituição. Entendido? Quem foi que perguntou aqui é a Giovana. Entendeu, Giovana? A função do direito penal, portanto, é proteger bens jurídicos. Ela protege bens jurídicos, então,
ela protege a vida, ela protege a liberdade, ela protege o patrimônio. Isso tudo são bens jurídicos. De fato, se vocês olharem lá, como vocês fizeram um mapa mental, e olham lá, quando começa a entrar nos crimes em espécie, no Código Penal, vocês vão observar que os crimes eles tendem a proteger um bem jurídico. Ou é a vida, ou é a integridade física, ou é o patrimônio, ou é a honra, e assim sucessivamente. O que são isso? São bens jurídicos. Né? Bens jurídicos. Então, a função do direito penal, portanto, é proteger bens jurídicos. Ele tem também uma função de controle social, né? Também é usado para preservar a paz, ou seja, na medida em que se criam crimes, se tenta, de alguma forma, que a sociedade se ordene, né? A norma tem uma característica, né? Ela cria modelos de conduta para que as pessoas se adequem àquele modelo e que elas tendem a cumprir aquele modelo que a lei representa, né? Que a lei pretende. Né? Quando se cumpre a lei, tende-se a ter uma sociedade mais organizada, né? Uma sociedade em paz, né? Apesar de que isso não é tão fácil de acontecer, né? O direito penal também tem um aspecto de garantia, né? O direito penal é uma garantia, funciona como um escudo do cidadão contra os abusos do Estado. Imagine aquela cena de subir ao poder um determinado grupo político que começa a perseguir os seus adversários e começa a utilizar o direito penal como forma de punição, perseguindo os seus adversários. Bom, o direito penal não tem essa função. Ele tem exatamente o contrário. Ele é um escudo, uma garantia. Então, tem regras rígidas. Eu só posso ser condenado se eu cometi um crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Isso está na lei. Então, se eu não cometi um fato típico, se ele não é antijurídico e se eu não tenho culpabilidade, eu não cometi crime. Mesmo que o governante queira me punir, mas ele não tem como, porque isso está na lei. Então, isso funciona como um escudo para o cidadão, para evitar punições casuísticas, para evitar perseguições e tal. O direito penal também tem essa função. A teoria do garantismo penal, e vocês vão ouvir muito falar nessa teoria do garantismo penal de Ferraioli, ele trabalha justamente que o direito penal ele funciona como uma garantia do cidadão contra os abusos do Estado. É só você lembrar desse exemplo que eu dei, de repente, sobre o poder, um grupo político que começa a perseguir, estando o poder nas mãos, começa a perseguir seus adversários, a minoria. Ou seja, não é para isso o direito penal. O direito penal é justamente para impedir que isso aconteça. É um escudo, tem leis, tem regras, é meticuloso. Se você não preencher todos esses requisitos, no caso o Estado, né? Se o Estado não preencher todos aqueles requisitos lá que a gente viu do crime, não tem crime. Mesmo que o Estado queira me punir, mesmo que o governante do momento queira me punir, ele não vai conseguir, porque eu tenho uma garantia, e daí a teoria do garantismo, né, é uma garantia de que a lei tem que ser cumprida, de que a Constituição tem que ser cumprida, para eu não ser punido de forma casuística, oportunista. O direito penal também tem uma função simbólica. Há uma ideia de que o direito penal, principalmente o direito penal do terror, né, de criarem leis e crimes e botam os crimes mais altos e as penas mais altas e cria-se uma ilusão para que se acha que a sociedade vai retroceder na criminalidade. Quando a gente estuda criminologia, a gente vê que o crime tem várias gêneses, né, e é importante também que vocês estudem criminologia para entender a gênese do crime. Né? O crime tem várias gêneses, tem vários motivos, né? Desde a miséria completa, a pessoa está lá na miséria e precisa comer e ninguém dá, e ela não consegue trabalho, e ela vai roubar, e ela vai fazer alguma coisa para conseguir comida, até isso, né? A miséria completa, que a pessoa precisa comer, atender uma necessidade humana, até situações em que não tem nada a ver com isso, né? Empresários riquíssimos que são milionários, né? Bilionários,
mas ainda assim cometem crimes de corrupção, de fraudes a licitações, de enriquecimento ilícito. Para quê? Para fazer parte de um grupo, né? Todos do meu grupo fazem isso, então eu vou também fazer, né? Para eu me sentir respeitado pelo meu grupo. Esse é um exemplo que não tem nada a ver com miséria, né? Não tem nada a ver com falta de dinheiro, né? Que é falado muitas das vezes como uma das causas da criminalidade, é a miséria, a pobreza e tal. Portanto, o que eu estou querendo falar com isso, né? E a criminalidade tem muitas causas, né? E aí se imagina que criando crimes, aumentando penas, isso vai diminuir o crime, né? A função simbólica do direito penal, né? Se acha que fazendo isso o crime vai diminuir, e não vai, porque não é criando crimes, não é criando penas, que o crime vai acabar. Se fosse assim, botava todos os crimes do Código Penal em pena de morte. É a pena mais grave que tem, né? Se bem que no Brasil não é admitido, salvo em caso de guerra declarada. Mas, só para você ter essa ideia desse exemplo absurdo, colocava todos os crimes em pena de morte, ia continuar tendo crime do Brasil? Ia. Claro que ia. Porque não é a pena, não é a lei que vai impedir o crime. Essa inflação legislativa de aumentar a pena, de criar crimes, de punir situações, ela não funciona. Não é desse jeito. Precisa trabalhar as causas do crime, e as causas são complexas, né? Tem várias causas. Trabalhe as causas do crime. Trabalhar as causas é melhor do que trabalhar na consequência, né? Essa função simbólica do direito penal trabalha isso, né? Na consequência, né? Como eu falei, se todos os crimes, se pena afastasse criminalidade, bota aí, não precisa botar a pena de morte, bota aí 20 anos cada uma, né? Ia continuar tendo crime no Brasil? Ia, né? Ia continuar tendo CD pirata, ia continuar tendo DVD pirata, ia continuar tendo xingamento, ofensa à honra, furto, roubo, estupro, homicídio, ia continuar, né? Por isso que isso é uma função simbólica do direito penal, achar que botando crimes e penas mais altas e isso vai resolver, e não vai. Quando se estuda direito penal, a gente tem que fazer a diferenciação entre política criminal e criminologia e a própria dogmática penal. A política criminal, ela é a parte da ciência jurídica que estuda por que determinados bens devem ser protegidos e outros não. Por que deve proteger a liberdade sexual das pessoas? Por que deve se proteger o patrimônio? Por que não deve se proteger o adultério, né? Adultério não é mais crime no Brasil. Ou seja, quem escolhe o que pode e o que não pode ser protegido pelo direito penal quem estuda isso é a política criminal. É a parte do direito penal que estuda essa parte, né? Das ciências penais que estuda essa parte. Também tem uma parte das ciências penais que estuda criminologia. O que é a criminologia? É exatamente aquilo que eu falei, né? É a ciência que estuda as circunstâncias humanas e sociais relacionadas à gênese do crime, né? Como o crime surge, o que é o perfil do criminoso, e enfim, né? Uma das coisas curiosas, né? Provavelmente, se as pessoas não fossem filmadas, se elas não soubessem que elas iam ser descobertas, provavelmente elas praticariam alguma coisa errada. Se tiver uma câmera, ela inibe a pessoa, porque o fato dela saber que vai ser descoberta, isso causa um constrangimento, causa uma vergonha, etc, etc. Mas se ela pudesse fazer uma coisa em que, efetivamente, ela tivesse a certeza de que ninguém iria descobrir, ela faria, né? Isso não é de hoje, não, isso não é da nossa cidade, isso aí não é da nossa sociedade, isso é desde a Grécia Antiga. Platão já escreveu um mito, né? Que é um mito de um anel de Giges. Não sei se vocês já ouviram falar, o anel de Giges era um anel que, quando se colocava esse anel, a pessoa se tornava invisível, né? E olha só que legal, né? Quando a pessoa... Aí o cara que achou esse anel, colocou ele e ficou invisível. A Giovana conhece o mito de Giges, do anel de Giges. E aí, olha só, o que você faria
se você tivesse esse anel de Giges, né, que você pudesse colocar e de repente você ficava oculto, né? Depois vocês podem procurar, se quiser, o anel de Giges, o mito do anel de Giges. Exatamente, o anel de Giges daria liberdade absoluta, né, para você fazer o que você quiser. E no conto, no mito do anel de Giges, Platão fala que a pessoa que pegou esse mito foi até o palácio e entrou nos aposentos da princesa e olhou ela lá sem roupa, olhou ela tomando banho e depois ele apareceu para ela e, enfim, os dois tiveram um relacionamento. E aí, o que você faria a respeito se tivesse esse anel de Giges, né? Isso é uma reflexão para a gente pensar na gênese da criminalidade, né? Muitas das vezes, se a gente tivesse esse poder, né? Reflita em suas próprias condutas. Exatamente, Giovana. O mito de Giges é muito interessante para você refletir sobre o que você faria, né, se você tivesse efetivamente esse poder de ser invisível, que ninguém pudesse. Ele vai lá e ouve as conversas, os fuxicos, né, o pessoal falando mal dele e tal. Ele vai lá nos aposentos da princesa, vê a princesa sem roupa, essas coisas todas. E tudo, ele faz um monte de coisa, né, com esse anel, para a gente refletir mesmo. Se a gente tivesse esse anel, o que a gente faria? Tem muita gente que tem uma versão nova do Anel de Giges, né? Que é você entra na internet e se finge de ser outra pessoa, né? Que aí você cria um perfil fake e aí dentro da internet você faz um monte de coisa, xinga, faz isso, faz aquilo, vai na Deep Web, faz coisas erradas, compra isso, compra aquilo, compra maconha, compra droga, compra arma, um monte de coisa que tem, né? Nessas coisas da Deep Web. E aí a pessoa está anônima, né? Ela está crente de que nunca ninguém vai descobrir que é ela ali que está fazendo, né? Cuidado, né? A perícia avançou um pouquinho e hoje em dia não se tem mais essa certeza de que você está livre, né, para praticar. Então, a criminologia tem esses aspectos. É muito interessante estudar esses aspectos da criminologia para você que está estudando direito penal entender como é a lógica, né, da criminologia, né, de como o crime surge. O direito penal, ele pode ser chamado de direito penal comum ou também direito penal especial. O direito penal comum é aquele que é para todas as pessoas. O Código Penal, por exemplo, né, é aplicado para todas as pessoas em geral. Tem alguns direito penal que se aplicam em determinadas pessoas, como, por exemplo, os militares, que aí tem o Código Penal Militar, né? Se você quiser conhecer o Código Penal Militar, é só você colocar no Google, né? Código Penal Militar. E aí você abre aqui e ele mostra aqui para você. O que é o Código Penal Militar? Eu estou curioso, quero olhar o que diz o Código Penal Militar. Bom, fique à vontade, né? Tem um monte de artigo aí para você ler, né? Aqui, ó, Código Penal Militar. Para que serve o Código Penal Militar? Bom, para punir crime militar. Tá, professor, não ajudou muito, não. E o que é crime militar? Bom, crime militar é o que está previsto no Código Penal Militar. Pronto. Aí você juntou as duas coisas. Crime militar é para punir, o Código Penal é para punir os crimes militares. O que é crime militar? É o que está escrito no Código Penal Militar. Então, se você olha uma determinada conduta, está escrito no Código Penal Militar? Tá, então é crime militar. Né? Geralmente são crimes em que as forças de segurança, ou Exército, Marinha Aeronáutica e as forças auxiliares, que são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, eles praticam, né? A conduta deles está ali, assim, tem uma série de crimes que eles podem praticar. Assim como tem lá no Código Penal para pessoa civil, né, crime contra a honra, crime de corrupção, disso e daquilo, tem uma versão parecida para os crimes militares. Tá? Então, é um exemplo de direito penal especial, que é um direito penal aplicado efetivamente para determinado grupo, determinadas pessoas. Né? Que mais que temos aqui? A gente fala também do direito penal geral e do local. Direito penal geral é a regra. Direito penal local, você
raramente vai ouvir falar nisso, direito penal local. Então, diferente lá nos Estados Unidos, aqui, lá são 50 estados, cada um tem uma legislação diferente, tem um código penal diferente. Então, é mais ou menos essa ideia, né, do direito penal local, é de que se teriam crimes que só seriam praticados no Piauí, só seriam punidos no Piauí, ou no Maranhão, ou no Rio de Janeiro, assim, tivessem códigos penais locais, né? Isso juridicamente é possível, a Constituição faz uma previsão de existir essa hipótese, mas é muito raro disso acontecer. Você trabalha mais com a ideia de direito penal geral. Direito penal geral. Tá certo? Alguma dúvida sobre o direito penal? Não? Sobre aqui, direito penal como garantia, tá voltando aqui algumas coisas, né? Função simbólica, política criminal, dogmática penal, criminologia, direito penal comum, direito penal especial. Há uma inter-relação do direito penal com outras ciências, como, por exemplo, o processo penal. Óbvio, né? Porque quando se organiza a investigação, quando se organiza a ação penal, então incidem regras ali de processo penal, né? Vocês estão dando agora, nesse semestre, teoria geral do processo, e mais lá na frente vocês vão ver o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho. E aí, quando vocês forem ver o processo penal, vocês vão ver em detalhes, né, como é que funciona a investigação, como é que funciona a ação penal, em minúcias, né? O direito penal tem relação com o direito processual penal. Com o direito constitucional, então, nem se fala, né? Como eu falo sempre, né, a Constituição reflete os seus ensinamentos, seus princípios para todos os ramos do direito. Então, o direito penal, sim, tem muita interferência do direito constitucional. Por isso, preste muita atenção nas suas aulas de direito constitucional, se você quiser ser um bom criminalista, né? Porque o direito penal tem muito do direito constitucional. O direito penal tem muito do direito constitucional. Só aqui hoje a gente já foi na Constituição uma vez e vai várias vezes nela, e vai ser assim durante o curso todo. Sempre vai ter essa interação entre o direito penal e a Constituição. O direito penal tem relação com o direito administrativo, por exemplo, naquela parte que fala sobre crimes contra a administração pública, corrupção ativa, corrupção passiva, enfim. Lei das licitações, né, que também prevê crimes, né? O Tiago trabalha com licitação, sabe disso, né? Tem uma lei específica, Lei 8699, Lei 8666, né, que fala sobre licitações, e lá tem crimes sobre licitações. Então, tem uma fraude lá na comissão de licitação, a comissão está mancomunada lá, combinada lá para fraudar a licitação. Bom, isso é um crime, né? Tem crimes a respeito disso aí, em legislações especiais, tá? Isso é uma dica que eu acho que eu já falei para vocês, né? Professor, todos os crimes estão no direito penal? Não. Tem crimes que estão lá no Código Penal, aliás, né? Todos os crimes estão no Código Penal? Não. Tem crimes que estão no Código Penal, tem crimes que estão em leis especiais, como esse aí, por exemplo, né? Lei das licitações, Lei dos crimes tributários, que é a Lei 8.137. Tem relação com o direito civil? Código Penal? Sim, tem relação com o direito civil. Quando ele fala o que é propriedade, o que é coisa, esses conceitos são tirados lá do direito civil, né? Do que é posse, do que é propriedade, do que é patrimônio, enfim. Tem relação com o direito internacional, sim, muita, né? Principalmente nos crimes de organizações criminosas, que hoje em dia eles têm ramificações, e eles pegam o dinheiro aqui e desviam lá para a Suíça, não sei para onde e tal. E como é que recupera esse dinheiro, né? Tem que ter um acordo internacional entre os dois estados, as duas justiças, para que o dinheiro volte, enfim. É todo um desenrolar de regras dentro do direito penal internacional, que também tem a ver com o direito penal. Aí eu botei uma indicação de um livro, né, que é sobre o tráfico de mulheres, né, o ano em que trafiquei mulheres, né, para quem gosta desse assunto se interessar, né. Fontes do direito penal. De onde surge o direito penal? Bom, a fonte primária, a fonte é a lei, né?
E só quem pode legislar sobre direito penal é a União. Quem diz isso é a própria Constituição, no artigo 22, inciso 1º da Constituição. Somente a União pode legislar sobre crime, né? Isso está aqui, vamos de novo lá na nossa Constituição, agora sai do artigo 5º e vai no artigo 22 da Constituição e diz assim, compete privativamente à União legislar sobre. E aí, no item 1, fala, só a União pode legislar sobre direito civil, direito comercial, olha aí o nosso direito penal. Só a União pode legislar sobre direito penal. O que isso significa? Significa que você não vai ver crimes em leis estaduais. Significa que para ser uma lei criminal, né, prevendo um crime, ela necessariamente precisa ser uma lei da União. Leis da União são emanadas do Congresso Nacional. Congresso Nacional, vocês sabem, né, que é aquele órgão que compõe o poder legislativo da União, e o Congresso Nacional, composto de 513 deputados, 81 senadores, eles é que fazem as leis federais, né? Leis federais. E esse tipo de norma jurídica, né, que as leis federais, é que podem conter crimes, né? É que podem conter crimes. Eu fiz uma ressalva que uma lei estadual pode conter crime de forma excepcional, né? A Constituição precisa autorizar, né? O Congresso Nacional precisa autorizar que um determinado estado faça uma lei criando um determinado crime. Esse desenho está feito na Constituição, essa hipótese ela está prevista lá, esse modelo existe, mas eu desconheço que ele tenha sido usado alguma vez, eu desconheço que ele seja usado, até porque é uma questão de poder. Então, o Congresso Nacional, só ele tem o poder de criar crimes, resumindo a história, tá? Só ele tem o poder de criar leis para criar crimes, somente o Congresso Nacional. Ele não vai, de bom grado, passar esse poder que é dele para um determinado Estado-membro. Não vai. Então, apesar de estar no desenho institucional da Constituição, essa possibilidade, ela é muito rara de acontecer. Eu desconheço alguma vez que isso tenha acontecido e provavelmente não vai acontecer por uma questão de poder, né? Isso a ciência política explica essa questão, né? Questão de poder. Então, a fonte material mesmo, a fonte originária de onde vem o direito penal vai ser sempre a lei, e a lei penal ela só pode ser trabalhada pelo Congresso Nacional. Tá? Não vai ter uma Câmara de Vereadores fazendo uma lei penal, você não vai ver isso, né? Nunca, em nenhuma hipótese, uma Câmara de Vereadores, que é lei municipal, né? Uma Câmara de Vereadores não pode nunca criar uma lei penal. Uma Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo Estadual, de regra, não pode criar leis penais. Exceção da exceção pode criar, se a União autorizar, e como eu falei, eu acho que isso não vai acontecer. Portanto, crime mesmo você só vai encontrar em leis federais, leis da União. Tá? A fonte formal imediata, portanto, é a lei. Lei em sentido estrito, lei mesmo. Então, você não vai encontrar crimes em decreto, você não vai encontrar crimes em portarias, você não vai encontrar crimes em editais, você não vai encontrar crimes em outros instrumentos que não sejam lei mesmo, né? Como é que se cria uma lei, né? Bom, aí você olha lá no artigo 62 da Constituição, deixa eu ver aqui, 62, como é que cria uma lei, né? Eu acho que vocês tiveram isso em Introdução ao Estudo de Direito, né? 62, não, qual é? Aqui é a lei, o 60 e... esqueci aqui, peraí. Vou pegar aqui a como se cria uma lei, né? Um projeto de lei. Como é que se cria, né? Nosso Congresso é bicameral, então o projeto de lei, né? Projeto de lei, né?
O projeto de lei começa a tramitar numa casa, é aprovado, vai para outra, é aprovado, e aí vai para o presidente para ele fazer a sanção ou o veto, né? Esse é o fluxo, né? E aí, se o presidente sancionar, e aí é publicada no Diário Oficial, e aí, portanto, a lei já está em vigor. É esse o trajeto de um projeto de lei, né? O presidente tem 15 dias para fazer essa análise, né? 15 dias úteis para fazer essa análise se ele sanciona, ou seja, ele concorda com a lei aprovada pelo Congresso, e aí manda publicar, ou ele veta a lei, ele não concorda e ele veta e a lei, pronto, não, ela morre ali, né? Não nasceu. Pode ser um veto total ou parcial, conforme o presidente dê as suas razões sobre essa questão. Aí o veto volta para o Congresso, para que o Congresso delibere se mantém o veto ou se derruba o veto. Vocês devem ter ouvido falar nisso, né? Manter o veto, derrubar o veto e tal. Exatamente porque o veto é essa prerrogativa do presidente de poder vetar determinadas leis. Então é assim que surge um projeto de lei, né? Ele começa em discussão lá no Congresso, é discutido numa casa, depois vai para outra casa, depois vai para o presidente, no prazo de 15 dias úteis, faz a sanção ou o veto. Se sancionar, como eu falei, manda para publicação, e aí, a partir de que ela está publicada, aguarda-se o prazo lá de vacatio legis, que é o prazo em que ela está entre a publicação e a vigência. Se ela não fala nada, esse prazo é de 45 dias. Se ela falar outra coisa, vale o que ela estiver falando. E aí, a lei já está em vigor, pronto. A lei já está em vigor e agora o crime já está ali passível de ser punido, né? No caso de uma lei criminal. Então, esse trâmite está nesses artigos aqui, 65, 64, 66 da Constituição, que que faz o rito da aprovação de um projeto de lei, né? Então, depois que for feito esse projeto de lei, né, depois que for feito todo esse regramento, toda essa lei, ou a lei está posta, está pronto, agora sim pode ser aplicado, e agora sim pode começar todo aquele processo lá, né, de investigação, processo, etc, etc. Sem lei, não tem como você fazer isso, tá? Sem lei você não tem. Eu quero fazer por medida provisória. Pode ser criado um crime por medida provisória? Não pode. Não pode por quê? Porque a Constituição diz que não pode, né? A medida provisória não é lei. A medida provisória, ela tem força de lei. E acho que vocês já ouviram falar sobre medida provisória, não já? Medida provisória não é lei. Medida provisória tem força de lei, né? E ela é usada nos casos do artigo 62. O presidente pode adotar medidas provisórias com força de lei e para situações de urgência, relevância, urgência, como foi agora, por exemplo, o caso do auxílio emergencial, né? Não dava tempo de mandar um projeto de lei para o Congresso votar, discutir, debater, né? Passar por todas as câmaras, todos os setores, etc., todas as comissões, e depois ir para o Senado, debater, passar por todas as comissões e tal. Então, como é um processo demorado, a Constituição prevê essa válvula de escape, né? Em determinadas situações urgentes, o próprio presidente pode baixar uma medida provisória e, com força de lei, e essa medida provisória tem validade, em regra, por 60 dias, até o Congresso Nacional apreciar, né? Acho que aqui está o prazo, deixa eu ver aqui qual é o prazo. As medidas provisórias, cadê? Se não forem no prazo de 60 dias, exato, ó, elas valem por 60 dias, pode ser prorrogada uma vez por igual período, mas em regra elas valem 60 dias, e se elas não forem convertidas em lei nesse período, ela perde a vigência, acaba, né? Perde a vigência. Então, assim, medida provisória é uma situação rara, excepcional, né? Porque o normal é as leis serem publicadas pelo Congresso Nacional, mas em determinada situação de urgência, o presidente pode baixar uma medida provisória.
não funciona muito bem isso para crime, né? Não tem como você criar crimes por medida provisória. Então, a própria Constituição diz assim, é vedada a edição de medida provisória sobre, né? E aqui ela faz no item B, direito penal, né? Não pode ter medida provisória falando sobre direito penal. E o crime, né? Leis criminais são, por excelência, de matéria de direito penal. Então, não pode ter crime criado por medida provisória. Não pode ter crime criado por lei estadual, não pode ter crime criado por lei municipal, não pode ter crime criado por decreto, não pode ter crime criado por portaria, edital, resolução, não pode. O instrumento normativo que se cria um crime é uma lei federal. Lei federal. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui no Código Penal que está escrito decreto-lei, né? Bom, isso aqui é o seguinte, eu vou explicar aqui para você, para que você possa entender, né? Preste atenção quando o código foi feito, né? Foi feito em 1940. Nessa época, vigorava uma Constituição, que não é essa nossa, de 88, era uma outra, de 37. O Brasil já teve várias constituições, né? 1891, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1969, 1988, ou seja, houve várias constituições. A última agora é a de 88. Nessa época que surgiu essa lei, chamada Código Penal, a Constituição que estava vigorando na época era a Constituição de 37. Né? Então, 1937, 3 anos depois, surgiu o Código Penal, 1940. A Constituição de 1937, ela surgiu no momento em que o Brasil estava vivendo uma ditadura. Não sei se vocês já ouviram falar, chamada ditadura Vargas. E aí, na ditadura Vargas, Getúlio Vargas fechou todo o poder legislativo nacional, todo, desde as câmaras de vereadores até as assembleias legislativas, até o Congresso Nacional, tudo foi fechado. Ele era a única pessoa que legislava no Brasil. Então, ele concentrou, e por isso que é uma ditadura, né? Ele concentrou na mão dele o poder de fazer leis e também de ser chefe do executivo. Então, ele tinha na sua atribuição os dois poderes, né? O poder legislativo e o poder executivo. O que hoje é impensável, né? Você imaginar uma situação dessa, né? Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo são autônomos, independentes e harmônicos entre si. Não se imagina uma situação dessa. Mas em 1937 não era assim. Em 1937 vivíamos uma ditadura e todo o legislativo brasileiro estava fechado, estava dissolvido. Imagina essa situação, né? Todo o legislativo brasileiro está dissolvido, das câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. E aí, cabia ao presidente legislar. E assim, tecnicamente, ele não poderia fazer leis, porque o presidente não faz leis. Quem faz leis é o Congresso Nacional, né, o Poder Legislativo. Então, se encontrou essa forma de... o presidente originalmente faz decretos, né? Decretos têm uma função de regulamentar a lei. Decretos são leis? Não. Decretos não são lei. Decretos têm uma função de regulamentar a lei. E aí, tradicionalmente, o presidente faz decreto e o Congresso faz leis. Imagina um presidente que está juntando as duas coisas. Então, ele encontrou essa forma de, de fazer um decreto-lei, né? Que é uma categoria jurídica que hoje não está prevista dentro das espécies normativas da Constituição de 88. Hoje não se tem mais como criar um decreto-lei. Foi uma situação sui generis para aquela época, aquele momento, e aí por isso que o nome é decreto-lei, né? Não é uma lei aprovada pelo parlamento, porque todo o parlamento estava fechado, e também não é um decreto do executivo, porque decretos do executivo têm a função meramente de regulamentar a lei, detalhar a lei. E aí se criou essa forma, junção do decreto-lei. Então, vocês vão observar que vários decretos-lei desta época estão ainda em vigência no Brasil. Não se foi preciso mudar, não se foi preciso alterar.
estão em vigor até hoje, porque eles vão passando, né? De Constituição em Constituição, eles vão sendo convalidados e vão sendo recepcionados, esse é o termo correto. Então, não se houve necessidade até hoje de mudar. Era a lei da época, né? Era a lei da época, por isso que chama decreto-lei. E aqui ele explica, né? De acordo com o artigo 180 da Constituição, né? Ele decreta essa seguinte lei, por isso ficou decreto-lei. Então, o 180 da Constituição, mas é a Constituição da época, tá? Que é a Constituição de 1937. E aí, quando você estiver estudando direito constitucional, naquela parte que fala das histórias das constituições, aí quando você estiver estudando a Constituição de 37, você lembra desse Código Penal aí de 1940, e aí lembra do ditador e lembra do tal do decreto-lei. Tá? Diga lá, alguém quis fazer uma pergunta? Não é sobre decreto, professor. É assim, esse virou decreto-lei, mas atualmente, algum decreto, dependendo da situação, pode vir a virar lei? Não, são formas, vamos dizer, são espécies normativas diferentes. Né? Não, decretos não estão no status da lei. Como é? Não, estou dizendo assim, é porque decretos são ajustes, né, temporários. São, eles têm a função de detalhar a lei, regulamentar a lei. Eu estou dizendo assim, porque pode acontecer uma situação que não tenha mais reversão, por exemplo, e ela está decretada em decreto, né? Está em decreto. Mas como não tem reversão, é preciso criar uma lei sobre isso. Aí pode virar, não? Não, eu não consigo assim imaginar um exemplo, mas justamente porque o decreto ele não tem essa força de lei, ele não é lei, lei é aquela aprovada pelo Congresso e tal e tal. E o decreto ele é meramente regulamentador. Então, por exemplo, quando saiu a lei do Estatuto do Desarmamento, e aí permitiu que determinadas pessoas pudessem comprar arma para guardar em casa, por posse de arma, né? Mas aí dizia lá, mediante os requisitos a serem regulamentados pela Polícia Federal, etc. e tal. E aí depois veio um decreto pelo presidente detalhando, né, como era a regulamentação, que a pessoa tinha que fazer um exame para provar que não é doido, né? Aquele exame psicotécnico, né? Psicotécnico, né? Tinha que fazer o psicotécnico e tinha que pagar a taxa lá, e aí o decreto vinha dizendo que tinha que fazer o exame, que tinha que pagar a taxa, etc, etc. Ou seja, essas minúcias, esses detalhes, né, esses detalhamentos, não fica bem colocar isso na lei. A lei é mais normas genéricas e tal. Esse detalhamento se faz num decreto, né, específico, detalhado, etc. Essa é a função de um decreto, né? Não é legislar, e é meramente detalhar a aplicação daquela lei. Então, assim, não vejo como um decreto virar lei, né? Assim, ser transformado em lei. Não, é contraditório, porque para o decreto surgir, tem que ter uma lei que ele vai regulamentar. Então, é como se ele fosse um acessório e a lei fosse o principal. Então, ele não pode virar ao contrário, né? Ele virar uma lei, e aí a lei que ele estava regulamentando, o que aconteceu com ela, né? Enfim. Então, é mais nessa ideia de um decreto para regulamentar. Não, até se discute entre os estudiosos do direito administrativo se existe a possibilidade de um decreto autônomo, né? Que é aquele decreto que não tem lei nenhuma para regulamentar, é um decreto que ele próprio tem força de lei, né? São raríssimos os casos em que você pode encontrar um decreto autônomo, que é um decreto que tem excepcionalmente força de lei sem ser lei, né? Um exemplo que a própria Constituição coloca é no caso de extinção de um cargo público que está vago. Então, o presidente quer extinguir determinados cargos públicos que estão vagos, né? Isso aconteceu logo no começo do governo atual, ele extinguiu vários cargos por decreto. Isso é uma exceção da exceção, é considerar um decreto autônomo ter força de lei sem ele ser lei, né? Mas, como eu falei, a regra geral é que um decreto sempre vai ser detalhado, regulamentado. Então, assim, você não vai ver um crime sendo escrito num decreto, não vai ver um crime sendo escrito numa resolução, sendo escrito numa lei municipal, nem numa lei estadual,
A regra é que você vai ver crimes sempre em leis federais, tá? Sempre em leis federais. Tá bom, gente? Acho que já deu nosso horário, não já? Daqui a pouco vocês têm aula, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não. No momento, não. Micaele, Rebeca, João Francisco, Ellen, Vitória, ninguém? Todo mundo tá... Ah? Tá tudo ok. Todo mundo tá craque aí, né? De direito penal, né? Pois tá, gente. Então, vamos seguindo. Nossa próxima aula, quinta-feira, Direito Administrativo. Já conseguiram resolver o problema lá da AVA, né? Ambiente virtual? Ainda não. Nossa, que situação, né? Porque tem coisa lá para vocês lerem, né? Vai acumulando. Eu já abri para o seu Bill. Ah, já abriu. Ó, o João Francisco já conseguiu abrir, viu? Eu li hoje e já tá aberto. Entendeu? Antes era só o assunto, mas até o questionário agora está aberto. Pelo menos para mim, né? Ó, pronto. Tá vendo? Já está aberto. Então, vocês vão lá. Aproveitem agora esse terceiro tempo e vão lá e já comecem a ler e já comecem a fazer aí as atividades que elas são pontuadas, tá? Essas lá são pontuadas e vai ser importante para que você não seja prejudicado. Tá bom? Então, até a próxima. Até a quinta. Até mais.